Los Angeles Lakers 129-119 contra o Dallas Mavericks. Reencontro do Luka Doncic contra o Lakers, mas o grande nome da partida foi o Austin Reeves, uma partida especial dele, um jogaço dele, ele que vem fazendo uma baita temporada, por sinal. E eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Então bora começar olhando para o lado do mandante e vencedor, Los Angeles Lakers, e depois a gente olha o lado do Dallas. Já quero destacar que eu gostei do jogo do Dallas. Achei que o Dallas fez um jogo competitivo, teve algumas novidades bem bacanas, como foi a volta do Anthony Davis, o Nenhard jogando. Não é o Nenhard original, né, o do Indiana Pacers, é o irmão dele, e fez um baita jogo. Enfim, daqui a pouco eu falo sobre o Dallas, mas vou começar olhando para o lado do Lakers. Eu já quero destacar que em relação a vídeos anteriores, eu vou começar a olhar muito mais para baixo, porque antes eu olhava pelo computador, mas eu estava sentindo que estava começando a travar um pouquinho. Então vou começar a olhar pelo celular para o vídeo ficar mais liso assim, né? Porque mexendo no computador estava travando um pouquinho quando eu gravava. Enfim, olhando para o lado do Lakers, o principal pontuador foi o Austin Reeves, 38 pontos, além de 8 rebotes. Deu só 3 assistências porque esse papel ficou muito para o Doncic e para o LeBron, né? Daqui a pouco eu chego no LeBron, mas ele vem sendo importante no papel das assistências. Mas enfim, o Austin Reeves, grande jogo, cara. Ele, deixa eu ver aqui, ó, 6 de 8 nas bolas triplas, cara. 6 de 8 nas bolas triplas do Austin Reeves, foi fundamental nesse quesito. E essa foi uma falha do Dallas no jogo no geral. Focou muito em fechar o garrafão e não conseguiu fazer isso tão bem, porque o DeAndre Ayton conseguiu se destacar. E olha que o Dallas tem muitos pivôs interessantes. De novo, daqui a pouco eu chego no lado do Dallas. Mas focou muito em fechar esse garrafão, não conseguiu fazer tão bem, mas principalmente na linha do perímetro não foi bem, né? Porque Austin Reeves 6 de 8, Doncic 4 de 9, só ali eu tô falando de 10 bolas triplas. Fora o Hashimura que matou mais 4 também. Então, essas bolas do perímetro, o Dallas não marcou tão bem, e o Austin Reeves 6 de 8 é uma estatística espetacular. É o que? 75% de aproveitamento? É muito bom, cara. A média de um jogador bom de NBA é 40%. Isso daqui foi 75%. É quase impossível manter essa média. Mas foi algo incrível o jogo do Austin Reeves comandou, como eu falei, a vitória do Lakers. O Doncic reenfrentando o Dallas, e não é porque ele reenfrentou o Dallas que fez um grande jogo. Toda partida o Doncic vem fazendo um grande jogo. Cara, esse time do Lakers, se o Doncic manter esse nível de atuação, o Austin Reeves manter esse nível de atuação, o LeBron conseguir chegar a uma média ali de 20, 25, porque ele fez só 13 no jogo, e manter o nível de assistências de pelo menos 7, 8 por jogo, esse time do Lakers pode brigar por título. Mas depende muito desses três caras. E pro futuro é Austin Reeves e Doncic. Porque o LeBron é o presente, mas daqui a 2 anos ele vai ser o passado, porque vai aposentar, né? Então, Austin Reeves e Doncic é o que o Lakers tem que buscar preservar e aproveitar ao máximo, potencializar esses caras, porque somados eu tô falando de 73 pontos. Mais da metade dos pontos do Lakers vieram de Austin Reeves e Doncic, olhando só para pontuação, não tô nem olhando para assistências. Enfim, olhando para o Doncic, 35 pontos, 5 rebotes e 11 assistências. Não foi o principal pontuador do Lakers, mas foi o principal assistente para compensar, além de fazer 35 pontos. É um baita jogador, um jogador muito inteligente, né, cara? Depois, DeAndre Ayton com 17 pontos, além de 8 rebotes, fez um bom jogo. Ele vai ser e vem sendo muito potencializado, tendo o Doncic, o Austin Reeves e o LeBron. Principalmente o LeBron, cara. O LeBron, ele não vai ter mais uma pontuação tão alta, ainda mais tendo o Doncic e o Austin Reeves, que vem pontuando muito bem. Mas no quesito assistências, eu já comentei aqui no canal, o LeBron vai ser muito importante nesse time do Lakers pela inteligência tática dele, de conseguir encontrar espaços e ler o jogo. Nisso que eu acho que o LeBron vai agregar muito nessa temporada para o Lakers. Mas enfim, Hashimura 14 pontos, né, tendo 4 bolas triplas, que nem eu falei, muito bem. O LeBron 13 pontos, 5 rebotes e 7 assistências pro LeBron James, que nem eu falei. Essa leitura de jogo é onde ele vai ser mais importante pro Lakers, mais até do que pontuação, rebote, força física, a inteligência tática dele que vai ser importante nessa distribuição das jogadas pro Lakers. Vieram do banco, e aqui é um ponto ruim, o banco do Lakers. Gabe Vincent fez 6 pontos, 3 assistências também. O LaRavia ficou zerado. O Jackson Hayes, 6 pontos. E o Max Kleber zerado também. 12 pontos, o banco inteiro. Tudo bem que o banco inteiro são 4 jogadores. Mas 12 pontos é muito pouco, né? Isso daqui, o que parece?
que o Lakers vai sofrer com o que o New York Knicks sofreu na temporada passada. Seu elenco curto, né? Tudo bem, teve desfalques aqui, como era o Thiero não jogou, Bronny James não jogou, Vanderbilt não jogou, Dalton Knecht não jogou, Marcus Smart não jogou. Mas aqui só consta como desfalque o Smart mesmo, o resto parece ser por opção mesmo. Então vem sendo um elenco, vencendo e foi no jogo um elenco curto, né? Ainda mais tendo um jogador tão experiente como é o LeBron, precisa ter um elenco um pouquinho mais aprofundado, né? Mas enfim, o grande destaque é o Austin Reeves, a leitura de jogo do LeBron sendo importante, e o Doncic sempre muito regular, todo jogo duplo-duplo para ele. Cara, o Doncic tá fazendo temporada de MVP, tá bom? Depende muito do coletivo. E é por isso que o Shea provavelmente vai ficar de novo na briga. Mas assim, individualmente, o que o Doncic tá fazendo é incrível. Todo jogo ele passa de 30 pontos, jogo que passa de 40, todo jogo passa de 10 assistências. Então, assim, o Doncic é surreal. Talvez, pode não ganhar o MVP, mas eu diria que ele e o Jokic são os melhores jogadores, de fato, da NBA. Indo para o lado do Dallas, principal pontuador, P.J. Washington, 22 pontos, além de 9 rebotes, quase um duplo para ele. Fez um bom jogo, ele tem uma importância muito grande para esse time do Dallas. Ele era quem protegia o Doncic em Dallas, né? E tem uma liderança muito grande nesse time, né? Ele saiu de um time apagado, como era o Charlotte, e passou para uma grande liderança do Dallas já há um tempinho, né? Depois foi o Nembhard, que nem eu falei. Eu gostei demais do Nembhard, cara. Ele tem um estilo de jogo parecido com o Nembhard original, né? O do Indiana Pacers. Que é essa armação, um cara que controla bem a bola, consegue distribuir as jogadas, já tem uma tomada de decisão muito boa. Ele que é novato nessa temporada, né? E ele não jogou os outros jogos, eu não me lembro nem dele vir do banco. Eu acho que essa foi de fato a estreia dele já como titular. Eu gostei demais, cara. Eu acho que um Dallas, em que tem um P.J. Washington sendo uma liderança muito grande nesse time, um Anthony Davis sendo saudável, razoavelmente saudável, o Cooper Flag correspondendo minimamente às expectativas que foi esperado dele, o Christie matando 3, 4 bolas triplas por jogo, porque ele é bom nisso, já no Lakers era assim. E um Nembhard conseguindo ser de fato um bom armador, se concretizar o que ele mostrou nesse jogo e o que ele mostra de potencial, é um Dallas que pode voltar a ser competitivo, porque nessa temporada não vem sendo. Mas pode voltar a ser competitivo se esses fatores que eu citei se concretizarem. Fora que eu vou citar o banco e tem bons jogadores também. Então assim, esses caras sendo potencializados é um Dallas que pode voltar a ser competitivo. Enfim, eu gostei demais do Nembhard, cara, é muito bom o jogador. É um basquete muito bonito dele, no geral. É uma característica bem parecida com o Nembhard original, né, digamos assim. Cooper Flag, 13 pontinhos, 7 rebotes, 11 assistências, mostrando que consegue distribuir o jogo também. O Nembhard foi o armador das jogadas, mas deu só 4 assistências. Ele deu muito daquelas pré-assistências. Dava o passe para alguém passar a bola de novo e terminar em uma cesta, né? Enfim. Cooper Flag duplo-duplo, né? E não foi nem de rebotes, foi de assistências. Curioso isso daí. Depois o Max Christie, que eu falei, né? 13 pontinhos, sendo 3 bolas triplas, que eu falei, ele é bom nesse quesito. E o Anthony Davis foi o pior pontuador, mas foi porque vários dos titulares tiveram uma minutagem baixa, né? O Max Christie jogou 27 minutos, o Nembhard 23 e o Anthony Davis 28. Ninguém jogou nem meia hora desses caras. Mas enfim, Anthony Davis 12 pontos, 5 rebotes e 5 assistências. Olhando para o banco, o principal bancário foi o Naji Marshall, 16 pontos, além de 7 rebotes, muito bem, né? Jogou 24 minutos. Grande jogo do Naji Marshall, de fato pode ser uma excelente reserva para esse time. Depois o Brandon Williams, 11 pontinhos, ele vem sendo o armador desse time, então muitas vezes ele vai pegar essa posição do Nembhard. Tendo de fato o Nembhard e o Brandon Williams, às vezes até os dois juntos. É um Dallas que são armadores jovens ainda, mas que mostram bastante potencial. Principalmente o Nembhard. O Nembhard eu gostei demais, cara. De verdade. Depois o Klay Thompson, 10 pontinhos. O Klay Thompson conseguindo jogar 30%, 40% do que ele já mostrou um dia no Warriors. Ele é um cara que pode inclusive pegar a vaga do Max Christie na titularidade desse time. Até porque eles são os chutadores de bola tripla desse time. Mas é um Klay Thompson que se jogar 30%, 40% do que já apresentou em algum momento, vai ser importantíssimo para esse time do Dallas. O Gafford, 5 pontinhos além de 4 rebotes também. Então é um time que tem o P.J. Washington, tem o Anthony Davis, tem o Gafford, daqui a pouco o Derek Lively volta também. São grandes reboteiros que vão ajudar muito esse time do Dallas.
e aí o Nerhat jogando bem, o Max Christie jogando bem, o Klay Thompson jogando bem, é um time que vai ter muitos reboteiros, vai conseguir se impor nisso e vai ter caras que tem a bola tripla e tem a criação das jogadas. Então pode voltar a ser um time competitivo, mas esses reboteiros têm que se destacar. E esses caras que são os caras que fariam o time funcionar, só tem o Klay Thompson de experiente. O restante tem que atingir um pouquinho mais do que seria o próximo do seu potencial. E o Klay Thompson voltar a um bom nível. Aí esse Dallas volta a ser competitivo. Cara, tiveram vários caras zerados. O Caleb Martin, que eu gosto bastante. A temporada dele no Miami foi incrível, cara. Só que no Philadelphia não correspondeu. Aqui no Dallas também jogou 1 minuto, cara. Tinha que ter uma minutagem maior, inclusive, cara. Ele é bom jogador. O Jaden Hardy também jogou só 1 minuto e 10 e ficou zerado. O Dwight Powell também jogou 1 minuto e 10 e ficou zerado. São caras que entraram só no final, no geral, né? Não teve o D'Angelo Russell, que seria outra opção boa para armador. O CC, que também é um cara de imposição física. Não teve o Derek Lively, que é um cara de imposição física. Não teve o Dante Exum, que tem uma bola tripla até que interessante. E o principal, não teve o Kyrie Irving, né? Quando o Kyrie voltar, cara, esse time ganha uma força muito grande. Porque tendo PJ Washington, Anthony Davis, Cooper Flag, Kyrie Irving, o Klay Thompson, se jogar 30, 40%, que já jogou em algum dia, tendo o Christie, tendo o Nenrad como novatos bons, o Nigel Marshall vindo bem do banco, pode voltar a ser competitivo. Talvez não nessa temporada, porque o Kyrie tá longe da forma física ideal, né? Vai ficar muito tempo parado ainda. Mas com ele voltando para uma temporada que vem e a base desse time se manter, eu acho que pode voltar a ser um time competitivo, mesmo sem o Doncic. Então, assim, tem esses pontos a se melhorar e esses caras chegarem a um potencial maior, que aí esse Dallas volta a ser competitivo. Mas foi um jogo que eu gostei do Dallas, porque o Dallas vinha sendo um saco de pancadas em vários jogos. Dessa vez teve a volta do Anthony Davis. O Nerhat, para mim, foi a grande novidade desse time. E o Dallas fez um jogo competitivo. Chegou na fase final do jogo e o Lakers se impôs porque é um time já mais entrosado, já é um Doncic que se adaptou aos companheiros, um Austin Reeves jogando demais. Que nem eu falei, só entre Austin Reeves e Doncic, 73 pontos. Somados todos os titulares do Dallas, deu 77. Então, 2 jogadores do Lakers contra 5 do Dallas, comparando os titulares mesmo, uma diferença de 4 pontos, cara. É muito grande o impacto do Doncic e do Austin Reeves nesse time. Fora as assistências. Enfim. Bom, vitória do Lakers. Foi esse o vídeo, valeu e falou.